Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o governador Eumano de Freitas participou de uma reunião nesta quarta-feira no Palácio da Abolição com representantes do Ministério da Saúde e, na oportunidade, anunciou 2 novos empreendimentos no Distrito de Inovação e Saúde do Ceará, localizado no Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Durante a reunião, foram anunciados o Complexo Tecnológico em Insumos Estratégicos do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos e a biofábrica de Wolbachia, que vai atuar no controle vetorial de arboviroses. Segundo o governo do estado, juntos, os investimentos para os projetos chegam a mais de R$1 bilhão. E mudando um pouco de assunto agora, a inteligência artificial está em discussão em todo o mundo e já está presente no dia a dia. Milhares de pessoas todos os dias utilizam a inteligência artificial e no mundo empresarial e corporativo isso também não é diferente. Denis Barbosa traz mais detalhes para a gente e conversou com um desses especialistas. Essa é uma pauta, uma agenda necessária do dia e, claro, a gente sempre vem em busca de especialistas para comentar, para falar mais sobre esse assunto. Nós viemos conversar com o Wesley Nogueira, que pode nos dizer mais sobre inteligência artificial. Não é mais tendência, Wesley? De jeito nenhum. Ela vive agora no nosso cotidiano. A gente nem imagina o quanto, mas ela está presente principalmente no mercado corporativo, nas relações com o cliente, na automação de processos, gerando segurança cibernética para os servidores e para a empresa. Então, não tem mais como fugir, ela é uma realidade hoje e a gente não pode ignorar. Se é uma realidade, quem tem negócios, quem está chegando nesse mundo corporativo, não pode ter medo. Tem que buscar ali uma aliada? Sem dúvida nenhuma. Há, de fato, dilemas éticos e que precisam ser discutidos, né? A gente ainda tem muita discussão para fazer, mas a gente não pode ignorar que isso é um aliado, isso não é mais uma ameaça. Ali na inteligência artificial há uma oportunidade de aumentar a produtividade, de aumentar a eficiência dos teus processos, de gerar mais resultados e a empresa que não entender isso vai ficar para trás. Wesley, exemplos para quem está acompanhando a gente de realidades, de soluções que já são visíveis. Imagine, por exemplo, um vendedor que antes conseguia conversar com 20, 30 pessoas ao mesmo tempo para poder oferecer respostas que eram pré-prontas, respostas que já estavam à mão. Com a inteligência artificial, ele consegue ter 100, 150, 200 contatos, oferecendo respostas que já estavam prontas. Quer outro exemplo? Um supervisor que quer avaliar como é que estão as oportunidades de venda, como é que está essa conversa dos vendedores. E aí ele tem ali 5.000 linhas de conversa, 6.000 linhas de conversa, e ele tem uma IA que resume essa conversa em 5, 3 linhas, para poder dizer em que momento está aquela oportunidade. Então, em vez de ler 5.000 linhas, ele vai ver 5 linhas. Isso traz muita produtividade para os processos comerciais, mas para os processos corporativos como um todo. Agora, por ser novidade, também tem muitas dúvidas, muitos receios. Para quem tem esses medos, o que fazer? O que fazer é procurar um especialista. A gente sabe que tem muitos aventureiros aí no mercado, existem muitas licenças, muitos softwares, existe uma preocupação com a privacidade de dados e a segurança deles. O ideal é que você procure um especialista, uma empresa que consiga interagir com a inteligência artificial, mas mantendo os dilemas éticos sob comando e trazendo a segurança de dados que a tua empresa precisa. Não deixem isso escapar. Quem tem um aliado, um especialista, quem tem acesso à informação sobre essas ferramentas, sobre essa nova realidade, certamente vai se manter, sobreviver e sair na frente. Sem dúvida nenhuma. Não vai só sobreviver, como vai potencializar os seus resultados. É isso que a inteligência artificial traz. Não é só uma questão agora de sobrevivência, é uma questão de conseguir ampliar os seus resultados, e isso, com certeza, a inteligência artificial já está fazendo para muita gente. Perfeito. Para encerrar, essa busca por especialista é investimento, pelo que nós ouvimos de você, né? É investimento, mas não é um investimento que está fora da realidade das empresas. Mesmo para pequenos negócios, existem caminhos, existem alternativas de investimento que conseguem trazer algum nível de automação, algum nível de produtividade, para que ele possa ir sentindo o quanto essa inteligência pode ajudá-lo. Muito obrigado pelas dicas, pelas informações. É um parceiro já da TV Otimista e nos dá sempre um panorama sobre as possibilidades e, dessa vez, falando exatamente dessa temática necessária, realidade já vivenciada, como nós estamos acompanhando por todos nós. Elaine, eu volto com você aí no estúdio. Agora o intervalo, a gente volta já.
E o governo federal vai realizar uma nova seleção com 100 mil unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia 12, pelo ministro das Cidades, Jader Filho. A matéria completa você confere, já sabe, no nosso portal www.otimista.com.br e também nas nossas redes sociais. Após a meta encerrar a checagem de fatos nos Estados Unidos, o que isso vem impactando nas empresas e quem usa as redes sociais? Sobre esse assunto, eu conversei com o Alberto Jorge, ele é especialista em cibersegurança. Oi, Alberto, obrigada pela sua presença aqui com a gente, para a gente falar um pouco sobre essas... A gente falou aqui no Destaques sobre a decisão da Meta, né, de não mais ter aqueles controles rigorosos que tinham de qualificação de conteúdo, questão de fake news, e passou meio que para a comunidade mesmo, né, os alertas disso. O que está, de fato, depois desse fato, depois dessa decisão da Meta, o que isso já está, digamos assim, respingando nas empresas, em quem utiliza as redes sociais, questão de segurança? O grande ponto é que com essa checagem, né, essa checagem ela também viabilizava identificação, por exemplo, de golpes, né? Às vezes é um endereço malicioso que é colocado ali dentro do... como se fosse uma notícia, mas aquilo ali pode, por exemplo, gerar uma infecção no computador, né? Explorar uma vulnerabilidade de um navegador da internet, por exemplo, e eu ganhar acesso total à máquina, né? Então, alguns desses casos, né, acaba que com essa falta dessa checagem, falta dessa verificação, ela acaba aumentando a exposição do risco das empresas, né? Naturalmente, o foco maior, onde traz essa questão desse mecanismo de verificação, principalmente essas questões de notícias, liberdade de expressão, aqui entra num outro contexto aqui, que não é meu foco para trazer agora, mas olhando para a questão de segurança, né, a gente percebe que isso abriu realmente uma brecha, né, para que eu possa, por exemplo, acessar um determinado URL através da rede social, e por falta de uma checagem, aquela URL, por exemplo, gerar um problema, né, dentro do meu ambiente. Porque agora, se eu não me engano, a própria comunidade é que reporta, né, se aquilo é confiável ou não. E aí a gente também acaba se questionando se esse tipo de informação também é segura a esse ponto, né, de qualquer pessoa dizer, não, isso é verdade, ou então não é verdade, depender do ponto de vista, né. E para as empresas isso também tem que ter um olhar mais aguçado de segurança, né. Claro que quando a Meta disponibilizou, ela coloca que serão moderadores, né? Então, alguns moderadores vão poder fazer esse tipo de acesso. Então, na teoria, minimizaria qualquer um estar colocando notas lá, que, por exemplo, uma nota que possa afirmar que um determinado site fraudulento, na verdade, não é fraudulento, ele é verdadeiro, né? Ou seja, enganando uma possível vítima, lá, de repente até clicar no site porque ela viu que de repente tem uma nota lá publicada que não tem nenhum problema. Então, assim, a gente ainda tem que esperar um pouco mais, né? Ainda é muito novo, mas é algo preocupante, né? Olhando para o quesito de segurança da informação, né? Porque aí, mais uma vez, existem outras abordagens, aí, outros aspectos que precisam ser considerados nessa mudança da Meta, não só os aspectos de cibersegurança. Isso, e Alberto, falando ainda de tecnologia, né? Além dessa decisão aí da Meta, já um pouco da sua avaliação, a questão de segurança, também com relação à inteligência artificial, né? Como é que as empresas estão utilizando isso atualmente? Já é realidade, né? A gente já discutiu aqui outras vezes com relação a isso, algo que poderia ser hipotético, agora já faz parte do nosso dia a dia, seja nos memes, seja na utilização do dia a dia, seja para escrever um texto, uma carta, enfim, né? Do que você quiser, as pessoas estão utilizando a inteligência artificial. Nas empresas, né? Como é que está sendo utilizado isso e quais são os cuidados que as empresas devem ter nesse sentido? E aqui em dois caminhos, né, para facilitar aqui o nosso bate-papo. Uma coisa é das pessoas estarem utilizando a inteligência artificial ao seu favor, né, para otimizar o seu trabalho, ganhar produtividade. Isso já é uma grande realidade. Isso a gente vê, normalmente quando a gente vai numa empresa, cerca de 80% dos colaboradores já estão usando inteligência artificial. E muitas vezes nem sem a empresa nem permitir. Às vezes é uma iniciativa do próprio colaborador usando, por exemplo, uma tecnologia gratuita, né, ou assinada por ele de inteligência artificial. Isso
é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. É bom porque produtividade, né, toda essa ótica que eu trouxe, mas é ruim porque a empresa ela tem que lidar com um fenômeno hoje está chamando de Shadow AI. Né? Traduzindo aqui para o nosso leigo, é um uso de aplicações de inteligência artificial que eles não são conhecidos pela empresa, ou seja, eles não são corporativos. E o que vai acontecer? Aquilo abre uma brecha para vazamento de dados. Então imagina que eu sou da área jurídica da minha empresa, né? E eu estou usando uma tecnologia gratuita para fazer uma análise de contratos. Eu posso estar colocando um contrato, que é um contrato sigiloso e confidencial, dentro de uma plataforma que na hora que eu fui aceitar aquele contratinho lá para eu poder usar de forma gratuita, ele diz que ele pode ter que fazer o que ele quiser com os dados que eu estou colocando lá. Então isso, por exemplo, pode estar expondo os ambientes, né? Expondo as informações, os dados privilegiados das empresas que podem estar usando a inteligência artificial de uma forma não corporativa. Né? Mais uma vez, é um mau uso, né? Apesar de que gera produtividade, mas ele gera também o risco. Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto é as próprias empresas buscando players, outras empresas de segurança que utilizam soluções de inteligência artificial para proteger o negócio, né, contra os ataques e facilitar o processo de detecção e resposta. Isso também está muito em alta, até porque hoje em dia as empresas de segurança, que são os grandes fabricantes de segurança, quem não tem algum módulo de inteligência artificial embarcado dentro dos seus produtos hoje está praticamente fora do mercado. Já virou uma realidade porque cada vez mais a gente está lidando com um atacante, que é um atacante que está usando a inteligência artificial. É o bandido, é o criminoso. E ele não está usando apenas um módulo. Hoje em dia já tem ataques de fim a fim que eles usam 100% de inteligência artificial. Ou seja, eu tenho ataques que eu nem dependo do humano. Toda a fase do ataque ela é coordenada pela inteligência artificial. Então nós, da área de segurança, nós temos que combater com um remédio até, né, mais forte, que é usar a própria inteligência artificial com formas e técnicas diferentes, né? E de uma forma que eu consiga neutralizar o atacante, né? Então isso é uma discussão muito longa que a gente está acompanhando e é só o começo, porque a gente agora começa a observar algo que vai muito mais além de só ganhar dinheiro, porque hoje o mote do bandido é ganhar dinheiro. Mas eu vou abrir uma discussão aqui que eu não sei, talvez não vá ter muito tempo para falar dela, mas você está vendo agora guerra entre países, né, que é o tal da cyberguerra, né? Então, usando inteligência artificial, ataques, etc., né, para fazer a coordenação de uma guerra virtual. Então, assim, é só a pontinha do iceberg que a gente está ainda olhando para agora, infelizmente, né, porque não são as melhores notícias que a gente gosta de dar, mas são as realidades que a gente tem que trazer para deixar todo mundo informado. Porque até há pouco tempo atrás, né, o que deixava um império, né, tão forte era a questão de ter o armamento pesado ou não. Hoje o armamento pesado é outro, né? É o armamento dos dados, né, das informações, das seguranças, de quem é que tem mais esses dados, né? Só para corroborar também com isso, né, hoje, cada vez mais a gente está vivendo um mundo conectado, né? E não é só a gente, pessoa física, não é só na nossa casa que a gente quer que agora dá um comando para a luz ligar ou que eu, né, faça alguma coisa mágica para acontecer dentro da minha casa. As empresas estão vivenciando isso, os governos estão vivenciando isso, as grandes empresas que atuam nos serviços básicos da gente, infraestrutura básica, como, por exemplo, companhias hidrelétricas, né, serviços básicos de energia, saúde, eles estão simplesmente conectados. E essas conexões, normalmente na internet ou nas redes, elas causam as exposições, né? Então imagina um atacante de um outro país, né, motivado por guerra, entrar nesse país, digamos, aqui no Brasil e conseguir abrir comporta de hidrelétrica, desligar sinal de trânsito, enfim, né, uma infinidade, disponibilizar serviços, por exemplo, de aeroportos, de bancos, etc. Então a gente está vendo algo que realmente é uma grande preocupação minha nos próximos anos. Apesar de ser um profissional de segurança e estar buscando sempre aqui, né, tornar a internet um mundo mais seguro e confiável, a gente olha que cada vez mais o negócio está complicado. Então, a gente vai ter um trabalho muito árduo pela frente para conseguir minimizar esses problemas. Tá? É isso, Alberto. Muito obrigada mais uma vez pela conversa e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. E agora o intervalo, a gente volta em instantes.
E o setor de serviços no Ceará registrou um crescimento de 0,9% em 2024, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, dia 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No entanto, o desempenho do setor no último mês do ano foi abaixo das expectativas. Em dezembro, o volume de serviços prestados no estado caiu 0,3% em comparação a novembro, ajustado sazonalmente. A matéria completa você confere no nosso portal www.otimista.com.br e muito mais das nossas redes sociais. E o evento Perspectiva Nordeste 2025, promovido pela plataforma Nosso Meio, reuniu lideranças empresariais em Fortaleza para debater sobre o mercado nordestino. A segunda edição do Perspectiva Nordeste 2025 apresentou um panorama do mercado do Nordeste para cerca de 150 convidados no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. O objetivo foi mostrar as principais tendências que irão impactar os negócios em 2025, através do ponto de vista de pessoas que fazem o mercado acontecer, entre eles representantes da PwC Brasil, do Banco do Nordeste, do Varejo e do Turismo. O Perspectivas Nordeste é a segunda vez que a gente realiza, desde o ano passado que ele vem sendo o primeiro evento do ano, é o evento que abre o nosso calendário, por isso o nome Perspectivas Nordeste. A ideia é que a gente consiga colocar na mesa alguns números, alguns pensamentos, algumas visões, como o próprio nome Perspectivas já significa. No ano passado a gente teve uma tríade de conteúdos, que nesse ano a gente repete o mesmo tipo de conteúdo, a mesma tríade, mas com outras pessoas. A ideia desse evento é que ele tenha uma instituição de fomento financeiro importante do nosso mercado. Ano passado foi o Banco do Nordeste, esse ano novamente o Banco do Nordeste é a nossa principal instituição de fomento financeiro do mercado do Nordeste, uma das principais do país. A gente também teve uma organização focada em dados e em conteúdo, que no ano passado foi a McKinsey. Esse ano a gente está com parceria com a PwC. A Helena está aqui para compartilhar um estudo, que eu posso dizer que é um estudo exclusivo, até onde eu sei, ele só foi apresentado na sede da PwC de Nova York, há 15 dias atrás. A Helena está trazendo o resultado desse estudo para cá. Eu estou falando de um estudo com mais de 4.700 líderes empresariais do mundo inteiro, de mais de 100 países, e obviamente com muitos líderes do Brasil e do Nordeste participando. Então a Helena vai apresentar esse estudo aqui hoje. E a gente também sempre tem um representante do empreendedorismo, do empresariado, que no ano passado foi André Salles, CEO da Solar Coca-Cola, e esse ano a gente resolveu fazer um painel com o Alexandre Pinheiro, do Pinheiro Supermercados, e com o Murilo, do Grupo Beach Park. Então, essa é a composição do nosso evento. É uma composição que tem um pensamento e tem um alinhamento para realmente fazer com que as pessoas que estejam aqui hoje, a gente está falando de aproximadamente 150 participantes, que são líderes e gestores do mercado, consigam absorver o que passa nesses estudos, nessas empresas, nessas organizações, para, de certa forma, dar um rumo, um norte para suas organizações, levar o que escutam aqui para dentro das suas empresas. Um dos pontos principais do evento foi a apresentação dos resultados da 28ª Pesquisa Global da PwC, um estudo realizado com mais de 4.700 líderes empresariais de mais de 100 países, com um recorte para o Nordeste do Brasil. A pesquisa mostrou que os diretores executivos das grandes empresas do mundo estão focados em tecnologia, inovação e sustentabilidade. A ideia é utilizar a inteligência artificial generativa para aumentar a produtividade e transformar os desafios ambientais em oportunidades de negócio. É uma pesquisa que nós realizamos em mais de 100 países, com uma quantidade muito relevante de respondentes no Brasil. E nós temos diversos dados relacionados ao que nós esperamos para o futuro. Então, nesse ano, quase 70% dos CEOs brasileiros esperando que a economia se apresente super positiva em termos de crescimento, com otimismo grande, comparativamente até aos períodos anteriores, aos 2 últimos anos. E aí nós falamos bastante de inteligência artificial generativa, como é que essa inteligência artificial ela transforma os processos de negócio, os fluxos e toda a parte de plataforma de uma maneira geral. E também a grande parte dos CEOs, eles dizem que com pouco investimento em mudança climática, eles já conseguiram ter grandes resultados. Então nós temos
uma média de 1/3 dos CEOs brasileiros já dizendo que investimentos, mesmo pequenos, em mudanças climáticas, já estão trazendo resultados positivos. E isso dá um certo otimismo e oportunidade para que outras empresas também consigam replicar investimentos nesse sentido. Então, num processo muito forte de transformação. Então, o que é que a gente espera com essa transformação? Isso é um dado também relevante da pesquisa. 45% desses respondentes, eles dizem que os negócios não se manterão viáveis nos próximos 10 anos se eles não transformarem seus negócios. E aí está muito relacionado com inteligência artificial generativa, como aplicar, com a própria questão da mudança climática, com a força de trabalho, então, que é um dado bem relevante e a principal preocupação dos CEOs brasileiros. Esse ano é a primeira vez que aparece a escassez de mão de obra. Então, como é que tudo isso você consegue, de uma certa forma, juntar, transformar, para que haja essa reinvenção nos negócios? Outro ponto que chamou a atenção no estudo foi que o mercado está com dificuldades de encontrar mão de obra qualificada para ocupar os cargos nas empresas. Na pesquisa anterior, e nós começamos a falar muito sobre isso, inteligência artificial generativa há 2 anos. A gente começou a abordar esse tema muito forte nas nossas pesquisas. E há 2 anos atrás, os números ainda eram muito pequenos de como é que essa inteligência artificial seria utilizada nos fluxos, nos processos, nos negócios, com os colaboradores. E hoje ela já aparece de uma maneira extremamente robusta. Esperamos cada vez mais e de forma constante e contínua esse crescimento da inteligência artificial, tanto no desenvolvimento da força de trabalho, como também gerando novas receitas, gerando novas linhas de serviço, novos produtos, para que as empresas de fato se reinventem e muito voltada ao cliente. Então, todo o processo voltado à jornada do cliente, né, de entender as dores do cliente e como utilizar a tecnologia em prol disso. O diretor executivo da rede de supermercados Pinheiro destacou que a inteligência artificial permite que as empresas alcancem uma conexão maior com os clientes, que estão cada vez mais conectados. As empresas que querem prosperar têm que estar ligadas em todos esses assuntos, né? Na verdade, são demandas que estão realmente no nosso dia a dia, né? A questão da nível de exigência do consumidor cada vez maior, como um cliente hiperconectado, onde o foco deve ser nessa hiperconexão, e a gente deve sim utilizar de ferramentas para poder conseguir atender da melhor forma possível esse cliente. A inteligência artificial é uma das ferramentas, na verdade. Ela já está, sim, presente no nosso dia a dia. Hoje, em diversas áreas da nossa empresa, nós utilizamos a ferramenta, desde análise de contratos, desde racional de abastecimento de lojas. Né? Você tem uma ideia, nós temos cerca de 20 mil itens em cada loja dessa e eles são abastecidos de forma diferente em todas as unidades. Então, isso requer realmente uma tecnologia muito forte por trás e a gente usa, sim, análises preditivas, redes neurais para poder conseguir abastecer. Isso tudo com foco de atender o cliente, né? Isso está no back, está por trás e é uma forma que a gente tem de atender a melhor forma possível o nosso cliente. As empresas que querem, sim, prosperar hoje têm que estar ligadas nesses assuntos. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.